Graça e paz, irmãos. Amém? O assunto de hoje é quais as implicações que encontramos dentro do texto da mulher do vaso de alabastro. Obviamente, quando eu digo quais as implicações, eu não me refiro a todas, porque eu creio que nunca vamos poder esgotar a palavra de Deus. Nós nunca vamos poder dizer tudo o que está implícito no texto, porque o Espírito, ele nos dá entendimento como ele quer e cada um de uma forma diferente. Desde que a gente não extrapole o absurdo, desde que a gente não fale o que não está escrito, é possível que Deus dê visões diferenciadas aos seus servos. Mas é uma palavra que eu gosto muito, né? Está aqui em João capítulo 12, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Mateus também faz relato dessa passagem, quando Jesus estava ali em Betânia. Primeiro ponto a ser, a ser aqui reconhecido é que Jesus ele gostava muito de ficar em Betânia. Eu acredito que era até um lugar de repouso, porque é muito bom quando a gente fica com pessoas agradáveis. É muito bom quando a gente está em um local onde nós somos abraçados. E é isso que acontecia em Betânia, né? Aqui em João 12 vai dizer que Jesus estava em Betânia 6 dias antes da Páscoa, um pouco ali antes de Nosso Senhor morrer na cruz. E a palavra diz que foi feito um banquete de noite. Estava lá Marta, Lázaro, a quem Jesus amava muito, e Jesus já tinha ressuscitado Lázaro dentre os mortos. Isso fez com que a fama de Jesus, tanto de um lado positivo quanto de um lado negativo, ficasse realmente em alta em toda Jerusalém. E naquela noite, Jesus estava naquela casa de Simão, o leproso, a quem Jesus também tinha curado. E foi uma noite muito especial. Foi uma noite muito especial para Jesus, porque algo ali muito maravilhoso aconteceu, né? A Bíblia vai dizer aqui, versículo 2, João 12, verso 2, fala: Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Lázaro, aí após ser ressuscitado, estava participando desse jantar. E então Maria, né, ela tomou um arratel de unguento de nardo puro. O nardo era puro e era muito caro. A Bíblia diz que ela começou a ungir os pés de Jesus e de igual modo enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. A palavra vai dizer no livro de Coríntios que o cabelo, ela é a glória, o cabelo é a glória da mulher. Você pode ver que o cabelo é algo muito precioso em uma mulher, representa a sua glória. E aqui está dizendo que ela, após ungir os pés de Jesus com um nardo caríssimo, ela enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. Quem na história tinha feito algo semelhante? Quem? Ninguém, né? E aí o Evangelho diz assim: Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não vendeu esse unguento por 300 denários e não deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque ele era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: Deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isso, porque os pobres os tendes convosco sempre, mas a mim nem sempre me tereis. Louvado seja o nome do Senhor. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem Jesus ressuscitara dos mortos. Olhe só esse cenário. Naquele momento tinha presente Marta, Maria, Lázaro, bem como os discípulos de Jesus. No Evangelho de Mateus, vai dizer que quando a mulher quebrou aquele nardo e começou a ungir os pés de Jesus, os discípulos disseram entre si: Por que tamanho desperdício? Eles não compreendiam aquele ato, né? Eles não compreendiam por que aquela mulher estava fazendo aquilo. Então eles disseram: Por que esse tamanho desperdício? Mas eu gosto de ler esse relato de João porque aqui vai mostrar mais especificamente que esse discípulo que provavelmente puxou esse questionamento foi Judas Iscariotes. E aí nós temos que agora perceber o grande contraste que existiu entre Judas Iscariotes e Maria, irmã de Lázaro. O contraste era enorme, porque muitos estudiosos acreditam que Judas Iscariotes, ele tinha um certo pensamento a respeito de Cristo totalmente equivocado,
era alguém que esperava que Cristo fosse livrar Israel do jugo romano imediatamente. Ele esperava que Cristo, ele pela fama dele, pelos milagres, por tudo que ele realizava, ele iria trazer aquela libertação para Israel ao fio da espada. Muitos acreditam que esse era o pensamento, a linhagem de pensamento de Judas Iscariotes. E isso ele não pôde esconder por muito tempo. Inclusive, já vi muito na internet pessoas se perguntando se Judas foi salvo. E eu vi muitos vídeos sobre isso também, uns explicando de uma forma, outros explicando de outra forma. E a gente não precisa nem gastar muitas energias com isso, porque o próprio Evangelho vai dizer que bem sabia Jesus quem era o discípulo que não cria nele. Então eu quero dizer, Judas Iscariotes não cria em Jesus como Filho de Deus. Ele não cria de modo legítimo e verdadeiro. Não posso realmente dizer qual foi o destino dele, eu não posso dizer isso, mas eu apenas quero dizer que o Evangelho já diz de antemão, antecipadamente, sem que a gente precise estudar muito, que Judas não cria no Senhor. Jesus sabia disso. Então aqui nesse momento, ele demonstra mais uma vez a sua sede pelo poder, a sua sede pelas coisas desse mundo, e ele não consegue entender o que aquela mulher fizera. Ele não consegue entender aquele ato de amor que ela teve para com o Senhor. E assim sempre será, queridos. As pessoas do mundo que têm uma visão errada a respeito de Cristo, elas nunca vão entender por que nós nos dedicamos a Deus. Elas nunca vão entender por que tão intensamente alguns cristãos entregam as suas vidas. Muitas vezes abandonam carreiras profissionais para seguir a Cristo. Muitas vezes as pessoas se permitem serem escória do mundo, mas terem uma vida de devoção a Deus. Muitas pessoas acham que isso é desperdício. Da mesma forma que Judas disse que aquele nardo poderia ser vendido e dado aos pobres, muita gente também pensa dessa forma. Por isso, a sua devoção a Deus nunca será compreendida por aqueles que não têm visão. Quem não tem visão espiritual sempre vai achar que tudo que nós fazemos é desperdício, tudo que nós fazemos é demais, e na verdade, não é verdade isso. A verdade é que você, assim como aquela mulher, ela reconhecia o valor de Cristo. Ela era irmã de Lázaro, e Lázaro foi ressuscitado dentre os mortos. Imagine o tamanho da gratidão que aquela mulher tinha no seu coração. Imagine se um irmão nosso morresse e nós víssemos que após estar já cheirando mal, já ter sido sepultado, e víssemos a Jesus de Nazaré chamando para fora como ele fez. Imagine como estaria o nosso coração transbordante, alegre, feliz. E aquela mulher não poderia deixar que aquela noite passasse desapercebido. Era uma noite especial. Jesus estava consideravelmente confortável ali. Ele não estava no centro de Jerusalém, onde era um perigo para ele. Ele estava com pessoas que ele amava. Era uma situação singular. E ela disse, hoje é a oportunidade que eu tenho de pegar aquilo que pelo menos exteriormente é mais precioso para mim e tentar demonstrar minimamente o meu amor. Tentar demonstrar minimamente a minha gratidão. Queridos, as pessoas mais espirituais são as mais quebrantadas. As pessoas mais espirituais são as que mais reconhecem que nada nesse mundo tem valor suficiente diante de Cristo. Tudo pertence a Ele, tudo é para Ele. Aquela mulher teve aquela visão. Judas, em contrapartida a isso, vivia em outro mundo. Vivia com uma ilusão a respeito de Cristo, né? Ele esperava uma coisa, mas ele estava mirando na direção errada. Ele estava mirando na direção errada. Sempre pessoas que miram na direção errada nunca vão compreender os servos de Deus. No passado não foi assim? Quando os nossos irmãos estavam prestes a serem degolados, prestes a serem mortos, traziam muitas vezes parentes, familiares para tentar comover, para que eles negassem a fé, e eles não negavam. Eles não negavam porque nada poderia se comparar a Cristo, nunca. Isso era algo absoluto dentro deles. Então, de igual modo,
Isso também tem que ser conosco. Nós temos que saber o valor de nosso Senhor Jesus Cristo. Somente quem tem esse sentimento, somente quem consegue amar pai, mãe, irmão, somente quem consegue amar a Cristo mais do que pai, irmão, mãe, esse é digno dele. Ó, irmãos, sabemos que muitas vezes o nosso coração ainda não está nesse patamar, mas quando nós vamos ganhando visão da palavra de Deus, tudo isso tem que se tornar uma oração. Nós temos que pedir ao Senhor, Senhor, que eu não possa considerar nada nesse mundo do mesmo nível que o Senhor, que tudo seja considerado aqui escória, mas eu quero ganhar a Ti, eu quero ganhar a Cristo. E aquela mulher, ela foi honrada pelo Senhor, porque o Senhor, enquanto ela estava sendo julgada, Jesus resolveu defendê-la e disse, não a importuneis, porque boa ação ela fez comigo e ela está preparando-me para a minha sepultura. E ainda vos digo que os pobres, vocês sempre terão com vocês, mas a mim nem sempre terão. Então, aquela mulher foi capaz de ter essa visão. Ela sabia que Jesus era o Filho de Deus e que logo ele não estaria ali. Então ela não perdeu a oportunidade de mostrar aquela gratidão que ela tinha no coração dela. Irmãos, o Senhor sempre nos defenderá. Sempre que o inimigo, sempre que pessoas se levantarem para dizer que você está dando demais para Deus, tenha certeza que os céus estão abertos e Deus está olhando para nós. Assim como esteve para Estevão ali diante do Sinédrio, enquanto os homens o apedrejavam. Olha que situação, olha que cenário. Os homens estavam apedrejando com palavras a Maria, a essa mulher, certo? E lá em Estevão os homens estavam apedrejando de verdade. Mas em ambos os casos, Jesus estava ali. E a Bíblia diz que Estevão viu os céus abertos, ele pôde ver a glória de Deus, ele viu Jesus assentado à direita do Pai, como consolo. E ele disse, Senhor, não lhes impute essa maldade. Sabe, todo aquele que se aproxima profundamente de Cristo, e ele de repente vier a ser importunado por pessoas, ou ele vier a ser importunado pelo próprio diabo, irmãos, ele vai seguir firme, porque ele sabe em quem ele tem crido. Ele sabe em quem ele tem crido. E quando nós sabemos em quem nós temos crido, nós não voltamos atrás. Quando sabemos em quem temos crido, a gente até intercede pelas pessoas que não têm a mesma visão. E a gente pede a Deus que abra os seus olhos para que também vejam. A gente pede a Deus que também dê um coração a elas capazes de se voltar para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu vejo que a grande implicação dentro dessa palavra é que existem pessoas com visões diferentes a respeito de Cristo. E aí a palavra sempre nos confronta a nos perguntar qual a visão nós temos de Cristo, qual o tamanho da nossa submissão a Ele, qual o tamanho da nossa adoração, né? Nós entregamos tudo, meu Deus. Nós devemos orar ao Senhor para que possamos sim entregar tudo. Orar ao Senhor para que, assim como aquela mulher, tenhamos a visão verdadeira de quem Jesus Cristo é, para que assim os céus se abram para nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E a respeito de Judas Iscariotes, ele estava tendo esperanças equivocadas, porque quando nós falamos de Cristo, nós temos que pensar como Ele é de fato, não como a nossa cabeça nos ensina, não como todo mundo ensina. Nós temos que analisar Cristo, observar Cristo de fato como o Evangelho revelou Ele para nós, não é? Como o Evangelho revelou Ele para nós, para que a gente não tenha motivo de tropeço. E Ele falou, bem-aventurado é aquele que não acha em mim motivo de tropeço. Jesus ele não estava lá para realizar os desejos das pessoas. E hoje, de igual modo, Jesus Cristo ele estava lá para ser o pão que alimenta a alma humana. E hoje ele permanece o mesmo. Hoje ele permanece o mesmo. Tudo que ele possa nos dar é secundário. É apenas parte do pacote, mas
principal é Ele. O principal é o alimento que Ele traz para a nossa alma e o quanto Ele pode nos aperfeiçoar e nos assemelhar a Ele, porque a meta de Deus é fazer com que cada um de nós sejamos semelhantes a Ele. Então buscar a Cristo por causa das coisas materiais só vai fazer com que lá na frente a pessoa tropece e caia, assim como Judas Iscariotes. Por pensar assim, ele tropeçou e caiu. E o Evangelho de Mateus relata que logo depois de acabar aquele jantar, ele saiu e foi vender a entrega de Jesus Cristo aos sacerdotes. Olha como o Evangelho de Mateus dá uma versão diferente. Logo após ali ele saiu, porque ele se escandalizou. Quando ele viu aquele nardo sendo quebrado e desperdiçado, ele falou: chega, não dá mais para tolerar. Tentei andar com ele, mas estou vendo que ele verdadeiramente não é quem eu pensava que ele era. E aí se escandalizou e caiu. E isso serve para os dias de hoje também, meus irmãos. Vamos olhar para Cristo de fato como Ele é. De fato, receber dele o que Ele tem para nós. Se Ele quiser nos dar outras coisas, Ele vai nos dar. Mas Ele, comunhão, intimidade, vida com Deus, é a principal coisa. Submissão, adoração a Jesus Cristo. Isso é indispensável e é nisto que os nossos olhos devem estar, assim como estiveram os olhos dos apóstolos. Amém, queridos? Tem muitíssimas outras implicações, mas é apenas um comentário a respeito dessa palavra. Então, tem até um louvor que diz: o meu vaso de alabastro sobre Cristo eu vou quebrar, entregar-lhe a minha vida e o melhor eu vou lhe consagrar. Os discípulos, contudo, dizem desperdício ser, por que não vender o nardo para os pobres atender? Aí diz o refrão: quando temos a visão, assim como aquela mulher teve, que o Senhor se deu por nós, derramamos sobre ele o melhor, o nosso amor. O que ela derramou naquela noite foi muito mais do que um nardo. Ela derramou seu próprio amor pelo Salvador. Louvado seja o nome do Senhor.